para um lado, tocar para o outro, sem envolver o adversário, sem ter um pouquinho mais de velocidade, para poder inverter e pegar a outra linha com um pouquinho mais de surpresa, né? Então é um time muito previsível e que depende de valores, como se fala, valores individuais. O Botafogo está dependendo de uma jogada do Savarino, né? O Arthur vem por dentro, dá o passe no Savarino, o Savarino vai, sai da beirada para dentro e dá uma chapada, golaço, né? Mas o Botafogo depende disso, né? Depende de uma bola aérea, né? Ou seja, é muito pouco para um time que teve tanto investimento. E aí a gente vai falar aqui sobre o Textor, a gente vai falar sobre a montagem do elenco, vai falar sobre o Paiva. Mas o fato é, antes de falar do elenco, de falar dos jogadores, da janela que o Botafogo fez que foi ruim, a gente tem que falar que o trabalho do Paiva até agora ele não apresenta nenhuma característica. Você não consegue pensar qual é o estilo de jogo do Paiva. Ele gosta de jogar em transição, ele gosta de jogar em velocidade, qual é a profusão desses pontas, ele gosta de receber essa bola e já tentar um lançamento, uma inversão de bola. Como funciona esse time? Você não consegue perceber, porque parece que o Botafogo joga circunstancialmente, né? De acordo com o que está acontecendo no jogo, os jogadores entendem que é para atacar o espaço, é para fazer a dobra no lado direito, a dobra no lado esquerdo. Não parece que há ações coordenadas desse time, né? A única ação coordenada, entre aspas, entre muitas aspas, é a pressão na saída de bola, né? O Botafogo consegue trazer esses jogadores para poder pressionar a saída de bola e de vez em quando consegue alguma coisa, né? Mas é a única coordenação que você vê, né? Quando você vê o Botafogo com a bola, você não vê coordenação. E aí você vê que durante o jogo o Botafogo criou até algumas oportunidades, mas o que acontecia, né? Você tinha dois pontas que estavam jogando muito mal, e quando o Botafogo não conseguia ter a sua solução, ele ficava sempre numa situação de contra-ataque, né? O São Paulo recebia essa bola e já poderia atacar o espaço, porque os laterais do Botafogo subiam e tinham que voltar, e enquanto eles voltavam, ficavam num 3 contra 2, num 4 contra 2. Aconteceu diversas vezes. O São Paulo fez um gol, 1-0 pro Ferreirinha, que mais uma vez, erro de marcação do Marlon Freitas. Se tem uma jogada característica do Ferreirinha é o que? Ele é um ponto que corta para dentro, ele só tem a canhota. Ele vai pegar essa bola, ele vai passar a perna na bola até ele dar o drible para dentro e chapar. É a jogada do Ferreirinha. Ele sempre vai fazer isso. Ele não vai dar o fundo. Lá ele, né? Ele não vai fazer isso. Ele vai jogar para dentro. E aí faltou a percepção do Marlon Freitas de poder cobrir esse espaço. Ele fez o contrário. Ele tentou fazer a movimentação para que ele não pudesse passar pelo corredor. A jogada do Ferreirinha não é pelo corredor. Quando ele foi tentar fechar o corredor, o Ferreirinha veio para dentro. E aí, finalização, golaço. Neto vai ficar de calcinha na Band, muito provavelmente. Apostou que o Ferreirinha não ia fazer 10 gols no ano, já está com 4 e está em abril. Então, fiquem ligados aí, vai ter cenas pornográficas na Band ao meio-dia. Mas o ponto é, o Botafogo teve muita dificuldade de produzir ofensivamente. Quando tinha essa bola, não tinha tanta chance. Tanto que a finalização que gera o gol é justamente de uma jogada individual, né? Uma finalização de fora da área. Você tem até uma movimentação do Arthur, mas até só para tentar elucidar para vocês em relação às jogadas que acontecem desse Botafogo, eu vou colocar aqui na tela. Cadê? Vou abrir o Edge aqui. Beleza. Aqui, deixa eu fechar aqui o anúncio para não tomar flag. Ó, esse aqui que é o Botafogo, né? John, Vitinho, Matheus Ponte, Jair, Alexander Barbosa. Aqui fala que o Botafogo joga num 4-3-3. Sendo aqui, ó. Tenta imaginar que esse aqui é o Vitinho, esse aqui é o Jair, Alexander, o Cuiabano, os dois volantes aqui, Gregório e Marlon Freitas, o Savarino, que vai ser muito importante para falar sobre ele agora, e o senhor Arthur, que errou tudo que tentou hoje. Você tem aqui o Savarino aqui e o Matheus Ponte. O Matheus Ponte não, o Matheus Martins aqui. E o Hugo Jesus.
O Botafogo, quando tinha essa bola, o que acontecia, né? Vamos tentar aqui. Vamos tentar emular, mais ou menos. O Botafogo tentava fazer essa saída de bola com 2 jogadores, né? Você tinha 2 jogadores aqui. Você tinha a subida dos laterais. Vou jogar no 4-3-3. O Arthur vinha pra cá. O Matheus Martins vinha pra cá. E o Igor Jesus ficava aqui. É assim que o Botafogo ataca, num 4-3-3. De vez em quando os laterais subiam um pouquinho mais. Quando o Botafogo não tinha bola, virava um 4-4-2, né? Você tinha aqui, ó, 2 dobras aqui, uma do Arthur e do Vitinho, do outro lado esses jogadores aqui. Quando o Botafogo tinha essa bola, o que acontecia? Teoricamente, o Jair, que é o jogador com mais passe, ele vai vir mais por dentro, vai abrir aqui o Gregório e o Marlon Freitas. O Arthur vai tentar ter um pouquinho mais de profundidade por aqui. É o Arthur aqui? Acho que aqui é o... Aqui é o Matheus Martins, é. Matheus Martins vai tentar um pouquinho mais de profundidade aqui. E esse jogador vai tentar jogar por aqui, que é o Arthur. E aí o Savarino, teoricamente, é o meia desse time. Só que o que acontecia quando o Botafogo tinha essa bola? Ao invés do Botafogo tentar passar, ao invés do Savarino tentar produzir alguma coisa, olha o que acontecia. Você tinha a linha de 4 aqui do São Paulo, tentando marcar em cima da bola. E aí o que acontecia? Fechava esse espaço e obrigava o Botafogo a ter que tocar de novo no John. E aí, mais uma vez, os jogadores do São Paulo subiam mais um pouquinho. E nessa situação aqui, ó, você tinha os volantes do Botafogo que não voltavam. E aí faltou uma ideia do Paiva de tentar fazer uma saída com uma linha de 3, né? O que você faz? Você traz o Marlon Freitas para cá, abre os 2 zagueiros, e aí você vai ter um pouquinho mais de possibilidade para você ter essa bola, né? Você tenta fazer essa saída de bola, ao invés de você tentar um passe por dentro e poder ser interceptado, você faz o quê? Você tenta pegar essa bola e produzir para frente, tentar não receber essa bola por trás, entendeu? Aí você tem aqui voltando, né? O Botafogo tentava fazer essa saída, não conseguia, tentava rifar essa bola. E aí quando rifava essa bola, quando o Botafogo conseguia ter uma produção ofensiva, chegava nos volantes, a bola chegou aqui e o Arthur já está atacando o espaço. Ele vem pro lado direito e fica perto do... O Arthur não, o Savarino já ataca o lado direito, fica perto do Arthur. E essa é a situação que acontece quando você não tem um meia, né? Um meia característico. Porque quando você tem um meia que vai poder fazer uma transição com o seu time, o que acontece? Esse jogador vai se apresentar aos volantes para poder ter produtividade para esse centro do campo. O que acontecia com o Botafogo? O Savarino vinha mais para frente com o Igor Jesus e você tinha um buraco aqui. E é aqui que entra a segunda linha do São Paulo. Um jogador aqui, um jogador aqui, um jogador aqui. Aí. Olha a situação do Botafogo. Vou botar aqui o Savarino. Então. O Savarino deveria vir aqui por dentro para receber essa bola. Senão, o que acontecia? O Gregório e o Marlon Freitas tinham que ficar aqui em cima desses jogadores. O Savarino devia estar por aqui. E o que acontecia? O Savarino vinha para ficar na mesma linha que o Igor Jesus ou tentava ir mais pelo lado direito, não centralizava. Isso acontece, não é nem é um erro, é uma questão de gesto técnico, né? O Savarino, ele não é um meia, ele é um ponta. Sendo um ponta, ele vai ter como característica principal atacar o espaço, né? Tentar pegar essa bola e ir em velocidade, tentar receber essa bola de frente. Você não tem que esperar que o Savarino vá voltar com os volantes para pegar essa bola, embora essa seja no jogo seja necessário que ele faça isso, né? Mas ele faz isso porque não tem um meia característico nesse time. E aí a gente vai entrar também na questão, né, da janela do Botafogo. Aqui, ó, voltando pro nosso quadro tático, o que o Botafogo fez, né? Além de ter tomado 2-1 e poderia ter tomado mais gols, né? Porque o São Paulo produziu no primeiro tempo. Teve um lance lá do VAR. Eu prefiro não falar porque eu acho que assim
São questões. Ah, tem o pênalti do Botafogo, beleza, mas o pênalti não muda o fato que o Botafogo jogou mal. Não muda isso. Foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Eu acho que teve não é nem um encalço, né? Teve uma obstrução do jogador de São Paulo ali. Eu acho que foi pênalti. Mas é o ponto. Isso muda em quê? Né? Poderia ter mudado a partida circunstancialmente? Poderia. Mas o fato é, isso não muda o fato de que o Botafogo jogou mal. Jogou mal. E aí você vê um segundo tempo em que o Matheus Martins, que é o jogador que deveria jogar pelo corredor, tendo muita dificuldade, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Arthur muito mal, desorganizado, errando coisas básicas, né, como cruzamento. O Arthur era bom em cruzamento. Geralmente ele tinha uma produção boa em assistências. E o fato é, o Arthur não está jogando bem, não vem jogando bem. O Matheus Martins fez um jogo patético. Quantas vezes vocês viram o Matheus Martins teve um momento que ele foi tentar puxar para dentro e escorregou? Assim, é uma cena, os trapalhões. E a defesa do Botafogo, mais uma vez, poderia ter tomado o terceiro gol, tá? No finalzinho do jogo. Você teve um passe pro André Silva, o André Silva furou. Nenhum jogador do Botafogo marcou o André Silva. Essa bola passou pela linha do Botafogo, não teve uma interceptação. Então, assim, tá complicado. Tá complicado, me preocupa e preocupa muito um time que investiu tanto e investiu tão mal e tá tão desorganizado. Claro, é um mês, mas assim, já tá na hora da gente cobrar um pouquinho. Não é nem resultado que a gente tá cobrando, a gente tá cobrando desempenho dentro de campo. E desempenho a gente não tá tendo. O que aconteceu com o Botafogo no segundo tempo? Agora, para encerrar essa discussão tática, que às vezes é um pouco chata. O Botafogo, o Paiva, ele percebeu que havia uma dificuldade do Botafogo de fazer essa saída de bola e principalmente fazer essa movimentação. E aí ele tentou colocar o Patrick de Paula. Eu entendi, e até o comentarista que estava vendo na Sport TV, até o comentarista que estava vendo o jogo falou assim: ah, beleza, ele vai tirar o Matheus Martins, vai colocar o Patrick, vai abrir o Savarino no lado, né? E aí você vai ter um pouquinho mais de ideia, porque o Savarino vai poder jogar cortando para dentro, o lateral passando pelo corredor e o Patrick de Paula preenchendo esse meio campo que o Savarino está com dificuldade para preencher. Mas não. O que ele faz? Ele tira o Gregório. Eu até pensei, pô, ele vai tirar o Gregório porque o Gregório deu uma cotovelada ali, né? Que eu acho que, inclusive, se o VAR visse esse lance, provavelmente o Gregório seria expulso. Mas não. Ele não foi expulso e o Paiva foi lá e tirou o Gregório para colocar o Patrick de Paula. Ele trocou um volante pelo volante. E aí lá para os 40 minutos, 38 minutos, ele foi lá e colocou o Jefinho e o Mastriani para jogar num 4-2-4. E aí eu volto a dizer, 4-2-4 para um time como o Botafogo, pelas características do Botafogo, não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro porque o Botafogo não tem o cara da bola aérea, né? Vamos lá, vamos pensar aqui que... Vamos tirar o Arthur daqui e colocar outro jogador. Esse aqui é o jogador que entrou. Aí o Botafogo começou a jogar num 4-2-4, né? 4-2-4 é assim. 4-2-4. Aqui. Esse é o 4-2-4. Quando o Botafogo não tinha bola, virava um 4-4-2. Dois jogadores que são os pontas, o Jefinho e o outro ponta, que eu esqueci agora quem era. Era o Savarino. Era o Savarino, aqueles, o outro ponta no segundo tempo? Savarino. E aí ficava aqui, ó, o Mastriani e o Igor Jesus. A ideia era o quê? Vamos pensar aqui que o Botafogo tá na área. Vamos botar a última linha aqui do São Paulo. 1, 2, 3, 4. Qual era a ideia? Você tinha aqui, ó, dois jogadores. Deixa eu ver aqui. Deixar pouco espaço aqui para também não parecer que tá que eu tô querendo dizer outra coisa com esse espaçamento aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O Botafogo ele jogava no 4-2-4 por quê?
você tinha os laterais subindo para cá. E aí você tinha os zagueiros aqui, ó, sozinhos. E você tinha a movimentação que fazia o seguinte: quando a bola chegava na lateral e tentava o cruzamento, a ideia do 4-2-4 é fazer o quê? É você tentar, como você não tem muito espaço por aqui, o que você vai tentar para fazer para deixa eu só fechar as linhas aqui. Olha aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai tentar cruzar na área. E qual a movimentação que você vai fazer? Você vai puxar um centroavante para ele se apresentar aqui na beirada e um outro vai tentar sair. Então você puxa a marcação de um e você consegue um outro jogador para poder ficar livre, né? A ideia do 4-2-4 é essa: você ter um centroavante mais modal, que ele vai se movimentar para recuperar, para poder puxar essa marcação, e um outro centroavante que ele vai ficar lá no espaço exatamente para chegar como elemento surpresa, né? Para poder atrapalhar a linha defensiva. Só que dentro do sistema do Botafogo, é claro, o Botafogo produziu e tal no segundo tempo, só que produziu muito mais porque o São Paulo deu a bola pro Botafogo, né? A estratégia teoricamente deu certo, mas pro Botafogo não faz tanto sentido. Primeiro porque o Igor Jesus não é aquele jogador tão alto. Na verdade, o Igor Jesus vai ser aquele cara que vai tentar reter essa bola e se apresentar de fora da área para poder puxar essa marcação. Só que o Igor Jesus estava num jogo ruim, ele não estava fazendo isso. E o Mastriani vai ser o cara para poder cabecear. Só que o fato é, o Mastriani até agora, eu sei que é o começo, né? Mas o Mastriani ele erra tudo. Ele erra tudo. O Botafogo não tem um centroavante marcador mesmo. Ele tem jogadores que até fazem gol e tal, mas são jogadores que atacam mais espaço, né? O Igor Jesus é um jogador que retém muito bem a bola, consegue gerar muito jogo, mas hoje não deu certo. No segundo tempo com o Mastriani, fez até um pouco de sentido, mas eu volto a dizer, se fosse qualquer outro time que não abdicasse da bola, como é esse time do Zubeldia, que eu volto a dizer, o São Paulo conseguiu ganhar, conseguiu um empate, beleza. Um empate é um bom resultado pro São Paulo. Mas eu volto a dizer, o trabalho do Zubeldia é um trabalho ruim. É um trabalho ruim. Com as peças que ele tem, ele está fazendo um trabalho ruim. E olha que o elenco do São Paulo não é bom. O elenco do São Paulo está longe de ser bom. Tá junto aí com uma penca de times aí que estão no meio da tabela. Então, assim, primeiro, já falando desse, para terminar a análise do jogo, é isso. Acho que o Botafogo precisa de muito para melhorar. E em relação à janela, poxa, gente, chegou no Botafogo aquele jogador Juan Seco, Juan Cruz. Chegou o Arthur para ser teoricamente é para ser o titular do Luiz Henrique, mas eu não acredito muito nisso, né? Acho que, enfim, chegou o Arthur Vitor, chegou o Juan Cruz, chegou o Mastriani, chegou alguns jogadores aí, o Natan. E quando o Botafogo vai, chegou o Santi Rodrigues, e quando o Botafogo precisa do seu banco, desses jogadores, quem entra? Jefinho. Entra de vez em quando o próprio Mastriani, que chegou agora, uma boa contratação. Entra o Patrick de Paula. São jogadores das outras janelas. São jogadores que já estavam no elenco. Ora, se esses jogadores já estavam no elenco, então por que foi atrás do Juan Seco? Por que foi atrás desses jogadores como o Elias? Acho que é Elias Manuel, alguma coisa assim. Por que foi atrás desses jogadores? Por que o Botafogo não foi atrás de jogadores fortes fisicamente que pudessem jogar em velocidade? Que é o que o Botafogo precisa. O Botafogo quer jogar em transição, só que esses jogadores de velocidade e força física que tinha no outro time, Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Botafogo não tem. O Botafogo tem jogadores que são até técnicos, né? O Arthur é um jogador técnico, o Savarino é um jogador técnico, mas cadê esses jogadores? Outra coisa, por que o Savarino está rendendo tão pouco? Porque quando o Savarino jogava naquele Botafogo, quando tinha um meio campo, no caso com o Eduardo, o que acontecia? O Eduardo fazia geralmente aquela jogada com o Tiquinho, né?
que o Tiquinho se apresentava, o Eduardo dava aquela chapada e você tinha o Savarino abrindo pelo lado e vindo por dentro para poder achar um passe entre as linhas, né? Muitas vezes ele achava inclusive o próprio Eduardo. Quando o Almada chegou, uma movimentação mudou. O que acontecia? O Savarino, que teoricamente era o ponta, ele puxava para dentro e o Almada abria pelo lado esquerdo. Então você tinha uma movimentação que fazia, atrapalhava inclusive a percepção da marcação. Ainda mais porque o Almada é um grande jogador e o Savarino também tem muita qualidade. Então essa movimentação que acontecia confundia a marcação e produzia espaço. O que acontece com esse Botafogo agora é muito diferente, principalmente não só por causa de organização, é por falta de característica. Não dá para esperar que o Savarino vá render o que rendeu no ano passado se ele não tem a devida coordenação dos jogadores e ele não tem outros jogadores para poder ajudar para que ele produza tanto. Eu não acho que o Luiz Henrique era o grande jogador desse Botafogo. Para mim sempre foi o Savarino. Só que o Savarino sozinho não consegue resolver esse time. Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, saiu dois jogadores que eram muito importantes para esse time e até agora não trouxeram nenhum jogador para poder fazer essa, para poder preencher esse espaço. Você tem um Arthur que é no máximo um banco, né? Você tem um Jefinho, você tem o Matheus Martins. Matheus Martins ele só é titular agora porque os jogadores do Botafogo saíram. Enfim, é isso. Por enquanto é só o que eu tenho a falar e esperar que esse Botafogo melhore. E vamos ver aí, né, a coletiva. Abraço.